Olá, meus queridos e abençoados irmãos, graça e muita paz, bem-vindos a mais um Conexão ID. Você está ouvindo o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro, servindo aqui nos Estados Unidos e falando aqui das montanhas do estado da Virgínia. Temos que aproveitar esses momentos que aí nós ainda podemos ficar do lado de fora, porque nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, isso aqui vai estar totalmente coberto de neve. E fica impossível estar aqui do lado de fora, principalmente com roupa assim, né? E aproveitamos, estou agora mesmo vestido, já preparado, estou com tênis aqui, preparado para dar uma caminhada, porque precisamos fazer exercício. Mas eu estou aqui para transmitir uma informação importante de uma meditação que eu fiz nesta madrugada, inclusive já escrevi sobre o tema. Eu gosto de aproveitar o momento antes de entrar com atividades durante o dia, porque depois nós envolvemos, seja com missão ou com negócios para sobrevivência, com atividades, com viagens. E já não resta tempo para fazer esse tipo de trabalho. E também emocionalmente, ou podemos dizer assim, a mente não está preparada para fornecer a informação que precisa ser dada nesses momentos. Os nossos vídeos, eles não são muito compartilhados, não são muito visualizados, eles não têm muitos milhares de visualizações. Porém, cada visualização que ele tem é muito importante, porque trabalhamos oferecendo informações para missionários nativos que estão na África, para aqueles que querem se envolver com missão. Então, cada visualização conta. Algumas dezenas e algumas vezes centenas de vídeos são visualizados. E isso é muito importante, porque, veja bem, nós, como missionários, e a nossa matéria é missão, missiologia, nós trabalhamos na zona de guerra da igreja, não é a zona do conforto, não é a zona dos gabinetes pastorais, não é a zona dos louvorzões, das reuniões nas praças, nas marchas para Jesus, quando reúne pregadores, cantores e que são ovacionados pela multidão. No campo missionário tudo é mais difícil, tudo é mais complexo e tudo é mais indigesto ou recusado por uma plateia que gosta de ver só as benesses do Evangelho. É por isso que o Evangelho não chegou ainda nos confins da terra. E nós batemos muito nesta tecla porque os campos missionários precisam de mais atenção, precisam de mais atendimento. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante. Bom, falando que nós estamos nos preparando para receber um novo período de frio, quando vamos aqui, ó, eu vou mostrar aqui que na parte de dentro das casas existem roupas de frio que agora nós não usamos, mas vou mostrar aqui, ó. Sempre no lado da saída, da porta de saída, existem roupas de frio que fica impossível a gente sair durante o período de frio sem estar protegido, né? Sem estar usando uma dessas roupas largas, né? ou grossas, para que possamos resistir no tempo do frio. Então, entre essas preparações que nós fazemos, por exemplo, as roupas estão ali do lado de dentro e não estão sendo usadas nesse período, porque não precisamos, ninguém vai usar uma roupa de frio se estiver fazendo calor, né? Aqui nós temos, por exemplo, um termômetro que mostra tanto em Celsius como em Fahrenheit, né? Agora, por exemplo, está 22 graus Celsius, ou 65 graus, né? Na medida daqui, usada nos Estados Unidos. Mas tem vezes que chega a 20 graus abaixo de zero. E 30 graus abaixo de zero se for em Celsius. Então, é importante que esteja protegido. E entre essas proteções que se usa aqui, quando precisa
equipar todo o corpo, está isso aqui, ó. A população masculina dessa área usa as barbas longas, que isso protege quando a gente precisa sair no período do frio. Então entenda muito bem que a população dos Apalaches usa muito barbas longas. E eu chegando aqui, eu também gosto de usar, por isso que durante o verão a gente corta a barba, mas chegando o inverno a gente vai deixando crescer, porque isso não deixa de haver uma proteção. E até, biblicamente, todos os cristãos deviam deixar a barba crescer, porque em Levíticos, capítulo 19, versículo 27 da sua Bíblia, estava proibido danificar a ponta da barba. Em Levítico 21:15, estava proibido, isso por Deus, pela lei de Deus, rapar a ponta da barba. Tudo tinha que ficar bem conforme Deus fez. Né? Então, para aqueles que têm na sua doutrina, na sua igreja, a proibição de rapar a barba, saiba que isso não é bíblico. Bíblico é deixar a barba do jeito que Deus fez. Aliás, foi Deus que colocou barba na cara de homem, né? Para diferenciá-lo, entre outras coisas, de uma mulher, né? Tem lugares em regiões de regime islâmico em que as pessoas raparem a barba é indecente. É indecente, porque isso é muito importante saber para quem vive num regime religioso que proíbe barba. É bom entender essas coisas para conhecer a cultura dos povos. Agora, eu não tenho nada com quem rapa a barba, eu rapo a minha em alguns períodos. Passei a vida, maior parte do meu tempo, com a barba rapada. Depois que vim morar aqui nas montanhas do estado da Virgínia, que eu vi o tanto que é importante deixar a barba crescer. Mas vamos aqui ao que interessa. Eu quero falar sobre as sobras dos pães e peixes que foram multiplicados por Jesus e que foram recolhidos nos cestos. Hoje nós queremos falar sobre evitar desperdícios daquilo que é utilizado na obra de Deus. Em Marcos capítulo 6, versículo 41 a 44, está falando a respeito do milagre da multiplicação, em que o povo estava reunido, mais de 5.000 pessoas, e chegou o momento de despedir a multidão, e todos estavam famintos. E Jesus disse, dá-lhe voz de comer. E eles disseram, olha, nós não temos nada o que comer aqui, né? E de repente acharam ali um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, e esse rapaz dispôs daquilo que ele tinha para que Jesus fizesse o milagre. Jesus, pegando aqueles pães, o abençoou, os repartiu e deu aos discípulos para que os discípulos repartissem entre a multidão que estava sentada em grupos. Pois bem, eles foram alimentados, o milagre aconteceu e sobrou 12 cestos cheios de pão. O milagre foi tanto que eu acho que na medida que eles compartilhavam, ia acontecendo o milagre, ia surgindo mais pães, mais peixes, de modo que, segundo a Bíblia, sobejaram 12 cestos cheios. João, capítulo 6, versículo 8 a 9, que fala sobre o mesmo milagre, porém visto de um ângulo diferente, porque diferente de Marcos, que era um historiador, ele escrevia o que o povo lhe contava, João estava lá. Ele foi um dos que compartilhou com os pães, ou repartiu os pães. Então, vendo do ângulo de João, ele mostra alguns detalhes do mesmo milagre que Marcos não mostrou, certo? Era 5 pães e 2 peixes. Só que João, capítulo 6, versículo 8 a 9, relata que os peixes eram pequenos, 5 pães e 2 peixinhos, porque tem peixe de todo tamanho. Agora, tem
peixes pequenos. E, conforme consta aqui, era o lanche de um adolescente, de um rapaz. 5 pães e 2 peixinhos. Não era muito alimento, porque poderia ser toneladas de pães e toneladas de peixe para alimentar 5.000 pessoas. Mas aqui está falando exatamente, João explica, eram 5 pães e 2 peixes pequenos. João também explica alguns detalhes que, por exemplo, quem encontrou o garoto que tinha os pães foi André. Mas voltamos aqui à multiplicação dos pães. A população que estava ali, recebendo os pães da mão dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, eles compartilhavam entre si. E na medida que compartilhavam, o milagre ia acontecendo, ia aparecendo mais pão, mais peixes, de modo que sobraram 12 cestos. Agora, João também explica que quando terminou de comerem e se fartarem e sobrarem aquela quantidade de pães, ele disse, olha, juntai a todos, recolhei a todos para que não se perca, para que não houvesse desperdício, para que aqueles pães que foram recolhidos após o milagre, eles pudessem ser usados, como nós fazemos, por exemplo, aqui em casa nós costumamos fazer o almoço, comer no almoço, e o que resta do almoço nós comemos na janta, não é? Algumas vezes queremos fazer alguma coisa diferente, uma sopa, mas geralmente se come na janta do mesmo que comeu no almoço, porque sobejou, ficou para a janta para não fazer comida 2 vezes. Então é assim, Jesus mandou que fossem recolhidos, e a Bíblia diz, por exemplo, em Marcos, que foram levantados 12 cestos. Não foram jogados no lixo, não foram abandonados, mas foram recolhidos. Eu quero falar isso para todos aqueles que no projeto Missionário Igreja para Todas as Nações estão recebendo valores. A nossa missão tem enviado valores para muitas necessidades. Necessidade de saúde, necessidade de alimento, necessidade de construção, necessidade de habitação, necessidade até de enterro, de funeral, para tudo nós já mandamos. Necessidade de resgate, resgatando pessoas. Houve um tempo em que as pessoas estavam fugindo dos terroristas islâmicos e fugindo pelas matas, era necessário pagar para que paramilitares os recolhessem e levassem a um lugar seguro, e eles faziam isso cobrando, porque havia despesa para fazer esse tipo de trabalho. Nós pagamos, nós recolhemos. Familiares de pastores, claro, nem todos nós podemos recolher. Nós temos um caso de um garoto de 4 anos, que enquanto corria pela mata, ele morreu e foi enterrado na mata ali, e a família continuou correndo para chegar no outro lado e ser salva através da equipe de salvamento, de resgate. Então, existem muitas histórias para contar, que não é o caso aqui. Mas o certo é que nós temos enviado valores para a África, para compra de material, para compra de alimentos, para compra de telhado, para compra de cimento, para compra de blocos. Porém, da mesma forma, preste atenção, que nós encontramos dificuldade em conseguir pessoas com condições de colaborar. Imagine que no milagre dos pães apareceu um jovem, um garoto, um adolescente, com 5 pães e 2 peixes, dentre 5.000. Então, os que colaboram são pouquíssimos. Os que se dispõem a colaborar são pouquíssimos. E eu sempre digo que os valores que são recolhidos para enviar para as missões não são valores que vêm da possibilidade de milionários, de homens que têm poder financeiro muito alto. Não.
os milionários ou os bilionários desta terra têm outras prioridades, têm os seus aras para cuidar, têm as suas aeronaves para manter, têm os seus campos de golfe para manter, têm as suas ostentações, os seus carrões, o ambiente cada vez mais luxuoso para os seus familiares, para a sua posteridade. Então, eles não estão preocupados com missão e eles podem gastar muito em uma garrafa de vinho, de milhares de dólares que tem, em uísques famosos, em roupas de qualidade. Porém, dificilmente eles investem em missões. Se os milionários desta terra investissem em missões, seria uma bênção. Porque já que as igrejas não estão investindo em missões, se os milionários investissem, a missão seria feita de qualquer maneira. Porém, o departamento missionário está na zona do rebaixamento porque as igrejas desprezaram as missões e também os milionários não investem em missões. E quem investe em missão, pastor? Preste atenção. São os operários, são os crentes sinceros, alguns funcionários públicos, alguns aposentados, que repartem daquilo que têm com muita satisfação para fornecer a retaguarda de apoio aos campos missionários. Agora imagine que quando esse apoio chega nesses campos, também tem que ser utilizado com muita responsabilidade. Porque assim como é difícil encontrar quem contribua, como foi difícil André encontrar aquele menino com os pães e os peixes e ainda ter disposição de oferecê-los, ele pode dizer, não, isso aqui é o meu lanche, é a minha merenda, eu vou comer. Não vai dar para a multidão. Mas felizmente ele se dispôs. E quando se dispôs, o milagre aconteceu. Porque eu acho importante que aquele jovem, ele foi um dos que ficou farto com a multiplicação dos pães. Ele não ficou com fome porque cedeu. Pelo contrário, na multiplicação ele foi abençoado, e isso é muito importante. Eu tenho recebido muitas informações e muitos testemunhos de pessoas que têm contribuído com as missões e têm, depois dado testemunho, pastor, depois que eu contribuí com as missões, Deus abençoou o meu trabalho, Deus fez prosperar. Claro, o milagre acontece. Eu lembro-me de um irmão que me deu uma oferta uma vez em Carolina do Norte, até uma cerimônia de casamento da sobrinha dele. E ele disse, pastor, isso aqui é para as missões. E me deu $300. Quando ele chegou na Flórida, ele me ligou e disse, pastor, quero dar de novo, porque Deus me abençoou. Cheguei aqui e vendi 2 aparelhos de ar-condicionado por um preço muito bom, fiz um bom negócio e eu sei que foi aquela bênção que eu compartilhei. Reconheceu a bênção de Deus e mandou outra oferta. É interessante para favorecer na construção que nós estávamos fazendo na África. Então, tem acontecido muitos milagres que vêm através do compartilhamento. É bíblico. Dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada. É a bênção da multiplicação da prosperidade através do compartilhamento. Então, aquele jovem que doou os pães, ele foi abençoado. Agora, voltamos às sobras. Não houve desperdício, mas houve benefício. É isso que nós queremos que aconteça com cada recurso que é enviado da retaguarda de apoio para o fronte da guerra, que esses valores sejam reconhecidos como bênçãos e usados com responsabilidade para mostrar o resultado que é esperado. Eu não posso receber um valor que é para aplicar em um determinado objetivo para aplicar em outro. Senão eu estarei cometendo o mesmo erro que estão cometendo os pastores, que estão desviando os recursos das missões para suas fazendas, para os seus projetos pessoais, para suas dinastias familiares.
usando recursos que deveriam ser aplicados na obra de Deus. Então, a responsabilidade está dos dois lados. Do lado que contribui e do lado que utiliza os recursos. É deste balanceamento que a obra prospera. Então Jesus disse, olha, recolhei o restante para que não haja desperdício. Isso é muito importante. Porque assim como tem fraudes entre os que não cooperam, existe fraudes também no ambiente que recebe a cooperação. Com obreiros que não têm responsabilidade, não têm hombridade, não têm valor de reconhecer o esforço que está sendo feito para o benefício da obra. Uma certa vez eu pensei, eu digo, durante 30 anos vivendo aqui nos Estados Unidos, trabalhando em muitas atividades, eu nunca recebi um centavo que tenha vindo do Brasil, de qualquer lugar, para o meu trabalho para o meu trabalho missionário. Sempre era eu trabalhando na pintura, fazendo carpintaria, ajudante de pedreiro no início, minha esposa trabalhando em projetos de limpeza, formando empresas, para garantir o sustento da casa. Nunca nós recebemos nada. Então, eu não tenho uma experiência de receber, por exemplo, um valor que venha para o benefício da obra missionária. No entanto, nos últimos anos, nós já mandamos mais de 85 mil dólares para a África. Então, deve ser muito bom receber. Deve ser muito bom receber, porque é só ir em uma agência do West Union, de um banco, receber o dinheiro e gastar. Isso é muito fácil. Porém, se isso for feito com responsabilidade, para aplicar os recursos naquilo para o qual foi designado, glória a Deus. O nome do Senhor será glorificado. Agora, se houver desperdício, se houver troca, olha, esse valor veio para comprar cimento, mas eu vou comprar uma caneca, está precisando, lá para cá. Isso não pode acontecer. Porque depois que a oferta é lançada para um objetivo e se for usado para o outro, pode ocasionar muitos problemas. Vocês lembram que Caifás, o homem que pagou as 30 moedas de prata para Judas trair Jesus, ele as tirou do altar, do santuário. Inclusive, depois, arrependido, Judas quis devolvê-lo, eles não aceitaram mais, agora é dinheiro maldito. Pois bem, depois que o dinheiro chega no santuário, ele pode ser desviado para os que administram o santuário. E isso é muito perigoso, porque Caifás, como sacerdote da tribo de Levi, ele podia muito bem receber aquela contribuição e utilizá-la para comprar cortinas para o santuário, para sustentar sua família, porque ele era sacerdote, ele não teve parte na repartição da terra, como um dos filhos de Levi. Ele tinha que utilizar o seu tempo e as suas energias para cuidar do santuário. Então, comprar alimento para a sua casa, não havia nada de anormal nisso. Comprar roupa para vestir, para o serviço, estava tudo certo. Porém, ele não podia pegar aquele valor para usar como um suborno. E, como resultado desse suborno, seria matar o próprio Filho de Deus, Salvador do mundo. Imagina, quando a oferta é desviada do seu objetivo, surgem problemas seríssimos. Aquelas moedas que antes foram abençoadas, depois que ele queria devolver, as pessoas não quiseram receber, porque, olha, isso é dinheiro maldito. E não quiseram nem usar mais no santuário. Foi utilizado para a compra de um cemitério para enterrar os estrangeiros. Que fim deu, né? E Judas, que recebeu aquele suborno, foi dar fim à sua própria vida, foi enforcar-se. Então, temos que ter muito cuidado, porque oferta missionária tem objetivo. Oferta missionária não é só para ajudar a pobreza. Oferta missionária tem que ter resultados espirituais, tem que haver salvação de almas, tem que haver conversão de pessoas, tem que haver fidelidade.
Porque fazendo assim, nós estamos dentro do plano de Deus. Há um versículo na Bíblia que diz que nós somos dispenseiros. E convém aos dispenseiros que sejam encontrados fiéis. Portanto, este era o Conexão ID de hoje. Fique com essas palavras, eu nem pensei que iria falar tanto. Mas que ela sirva para o seu enlevo espiritual. Para que você tome responsabilidade diante de cada recurso que recebe para empregar no reino de Deus. E você que se dispõe a cooperar, saiba que os recursos que vocês estão enviando estão sendo gerenciados e administrados com muita responsabilidade nos objetivos que são propostos. Que Deus abençoe a todos. Este era o Conexão ID de hoje.